E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. E nesse aqui nós vamos falar sobre 3 teoremas bem importantes, tá? Bom, o primeiro deles é o teorema de Wilson. E o que diz esse teorema? Diz o seguinte: tem um número primo, tá? Seja P um primo, então P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, ok? E vale também a recíproca para esse teorema. O que seria a recíproca aqui para esse teorema? Lembra o seguinte: se você tem, né, todo teorema, né, ele tem a seguinte estrutura: tem uma hipótese, tá? E essa hipótese implica uma tese, ok? Então, isso aqui seria a estrutura básica de um teorema. Quando vale daqui para cá, certo? Ou seja, quando vale essa volta, ou seja, quando a tese implica também a hipótese, nós dizemos que vale a recíproca, tá? Ou seja, você tem essa implicação aqui e a implicação voltando é o que nós chamamos de recíproca, ok? Bom, o que então que seria a recíproca desse teorema? Isso aqui, a nossa hipótese aqui no caso, é o fato de P ser um número primo, ok? E a tese aqui é isso aqui, seria P menos 1 fatorial ser congruente a menos 1 módulo P. Então, o que seria a recíproca? Seria o fato de nós termos isso implicando que o P seria primo, ok? Se n menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo n, então a implicação é que n é um número primo, tá? Então vale isso aqui e vale isso aqui também. O segundo teorema é o pequeno teorema de Fermat. E tem o seguinte enunciado: seja P primo, e se P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Ok? Então, você tem um número primo e esse primo ele não divide um certo número A. Então, o que você conclui a partir disso é que o A elevado a P menos 1 ele é congruente a 1 módulo P. E o terceiro teorema é o teorema de Euler. Nós vimos no vídeo passado a função de Euler, né? Aquela função φ. Esse teorema ele vai usar aquela função, ok? Se m é um inteiro positivo e A, ou seja, o número tem um número inteiro com o MDC entre A e M 1, então A elevado a φ de m é congruente a 1 módulo m, ok? Ou seja, você tem um número inteiro, esse m aqui é inteiro positivo, né? Porque precisa, é o que nós vamos usar no módulo, ok? Então, se A é um outro inteiro qualquer, tal que o MDC entre A e M é 1, ou seja, se o A e o M são relativamente primos, então vale essa congruência aqui. A elevado a φ de m é congruente a 1 módulo m. Ok? Vamos aqui para alguns exercícios, né? Para alguns exemplos aqui. Mostre que 5 elevado a 18 é congruente a 1 módulo 19. Bom, a gente pode usar o pequeno teorema de Fermat para fazer isso, ok? Como é que a gente faz isso? Bom, o 5, né? Aqui o 19, na verdade, 19 é um número primo, certo? E o 19, ele não divide o 5, certo? Aqui no caso, nesse exemplo aqui, o nosso primo vai ser 19 e o A vai ser esse cara aqui. Aí ficou bem simples, né? O 19 é primo e esse primo não divide o 5, então 5 elevado a 19 menos 1 tem que ser congruente a 1 módulo 19, ok? Basta você lembrar aí como é que era o pequeno teorema de Fermat, tá? Como é que é o enunciado do pequeno teorema de Fermat? Tem um número primo e esse número primo ele não divide um certo número A. Então você tem essa congruência. A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, voltando aqui, né? É simplesmente aplicar o teorema de forma direta, sem nenhum problema. Esse outro exemplo aqui é um pouco mais complicado.
qual é o resto da divisão de 5 elevado a 2020 por 19? Olha só, vamos partir do que a gente acabou de achar aqui, tá? Qual é o significado disso daqui, de 5 elevado a 18 ser congruente a 1 módulo 19? O significado disso é que, se eu pego esse número e divido por 19, a gente obtém o resto 1. Por quê? Basta você olhar para a definição, certo? Basta a gente olhar aqui qual é a definição de congruência, de lembrar qual é a definição de congruência de dois números, quando é que dois números são congruentes, né? Significa dizer o quê? Se a gente olhar para cá, significa dizer que o 19, né? O 19 ele divide essa diferença. 5 elevado a 18 menos 1. Ok? Dizer isso daqui, dizer que 5 elevado a 18 congruente a 1 módulo 19, significa dizer que o 19 ele divide esse negócio. Ou seja, significa dizer que 5, né, elevado a 18 menos 1 é k vezes 19. Ou seja, significa dizer que 5 elevado a 18 é igual a k vezes 19 mais 1. Se você colocar naquela estrutura lá, naquele algoritmo de divisão, 5 a 18, né, dividido por 19, é o que a gente tem aqui, né? Você obtém um número, um quociente, e sobra o resto 1, ó. Tá? Então, quando a gente tem uma congruência, esse cara que aparece aqui, ele é o resto da divisão desse número por esse, ok? E para ser o resto, né, é importante você observar isso, que para ser o resto da divisão, para o número que aparece aqui, ser o resto da divisão desse por esse número aqui vai ter que ser menor do que o cara que aparece aqui, tá? Bom, fica ligado aí. Bom, como é que então a gente vai conseguir o resto da divisão desse número por 19? Basta a gente tentar conseguir uma congruência. Bom, eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 18 congruente a 1 módulo 19. O que a gente vai fazer? O que seria, por quanto que eu tenho que multiplicar 18 para obter 2020? Tá? Não dá para não é divisível, certo? 18 por 2020. A gente vai elevar aqui, vai usar aquelas propriedades lá de congruência que a gente viu no primeiro vídeo, certo? E vai elevar esse lado da congruência e vai elevar esse lado a 112. Então eu vou elevar esse lado aqui a 112, então vai ficar 5 elevado a 18, que está elevado a 112, e vou elevar esse lado aqui a 112. Então a congruência permanece, módulo 19, tá? Se a gente multiplicar isso aqui, tá? 18 vezes 112 dá 2016, né? E 1 elevado a 112 dá 1. E aí o que vai acontecer? A gente ainda não obteve, né, o 2020. A gente quer obter esse lado desse lado de cá, 2020. Então está faltando quanto aqui para 2020? Está faltando 4, né? Então o que eu tenho que fazer? Multiplico esse lado e vou multiplicar esse lado por quanto? Por 5 elevado a 4, ok? Só reescrevendo aqui, eu tenho 5 a 2016 é congruente a 1 módulo 19. Aí o que a gente vai fazer para obter o 2020? Multiplica esse lado por 5 elevado a 4 e multiplica esse lado por 5 elevado a 4. Permanece o módulo, né? Módulo 19. 5 elevado a 4 vezes isso aqui, repete a base, somos expoentes, aí você tem o 5 elevado a 20, né? Vezes 5 a 4. Só que 5 elevado a 4 é 625. Lembra o que eu falei agora há pouco? Que esse número que aparece aqui é o resto da divisão desse camarada por esse, tá? Mas esse cara que aparece aqui só vai ser o resto da divisão quando ele for menor do que 19, tá? Menor do que o número que aparece aqui, no caso 19. Então a gente vai ter que fazer outra coisinha aqui a mais, né, para fazer essa verificação. Se a gente olhar aqui, 625 ele é congruente a 17, módulo 19. Por quê? Basta você fazer a continha. Pega esse cara, diminui com 17 e depois divide por 19 para você perceber que vai dar exato, certo? Ou seja, no fim das contas é só você pegar esse cara, dividir por esse e subtrair o resto para ver que
o camarada que você vai ter que ter aqui é o 17, tá? Bom, então aqui, ó, 625 é congruente a 17 módulo 19. E aí a gente usa a transitividade, né? Aquela propriedade que a gente viu também ainda na primeira aula de congruência. Se isso aqui é congruente a 625, módulo 19, e o 625 é congruente a 17, módulo 19, então é porque esse cara, o 5 elevado a 2020, é congruente a 17, módulo 2019. Aí, como esse número que está aqui, ó, tá? Ele é menor do que 19, então ele vai representar o resto da divisão desse número por esse. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Qual o resto da divisão de 3 elevado a 100 por 34? Vamos usar o mesmo procedimento, certo? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai usar uma congruência para estabelecer isso. No caso aqui, a gente vai usar o teorema de Euler. Lembra lá que A elevado a φ de m é congruente a 1 módulo m, né? E no teorema pede que esse camarada aqui, o A e o m, sejam relativamente primos, tá? Se a gente calcular aqui, ó, o φ de 34, a gente pode usar aquela fórmula, certo? Que a gente definiu na aula passada, que a gente verificou na aula passada, e vai encontrar que o φ de 34 dá 16, tá? E aí a gente pode aplicar aqui, calcular o φ, né? O A, só que o A aqui que a gente vai usar é 3, tá? A gente vai calcular aqui o 3, que é o A, elevado a 16, tá? A elevado a φ de m, que é 16. Isso aqui tem que ser congruente a quanto? A 1 módulo quanto? 34. Ok? Olha só, é só você aplicar a fórmula. O A é 3, a gente está usando o A como 3. O φ de m deu quanto? Quem é o nosso m? O m é 34, φ de 34 dá 16. Então, A elevado a φ de m, isso obrigatoriamente tem que ser congruente a 1 módulo 34. Tá? E aí, a gente quer o quê? 3 elevado a 100, né? Aí a gente pode fazer o que aqui para conseguir um 100 aqui em cima? Eleva a sexta potência aqui e eleva a sexta potência aqui. Então 3 a 16 elevado a 6 é congruente a 1 elevado a 6 módulo 34. Ok? Aí aqui fica fácil, né? Porque fica 1 e aqui fica o quê? 3 elevado a 96 é congruente a 1 módulo 34. Mesmo procedimento da outra vez, né? Aqui está faltando quanto para 100? Está faltando 4, né? Então multiplica esse lado por 3 elevado a 4 e multiplica esse lado por 3 elevado a 4. Tá? Quando você multiplica isso aqui por 3 a 4, fica isso. E quando você multiplica isso aqui por 3 elevado a 4, fica 3 elevado a 100. Tá? E aí agora você repara o seguinte. 3 elevado a 4, que é 81, é congruente a 13 módulo 34. Por que isso aqui é congruente a 13 módulo 34? Basta você fazer a continha. Pega 81, diminui com 13 e vê que isso dá para dividir por 34. Tá? Você não poderia usar esse cara aqui para dizer que o resto da divisão desse número por esse, tá, dá 81. Por quê? Porque 81 é maior que 34. Tem que ser um número menor do que 34. Então a gente tem que usar o que? O 13. Que 13 é menor do que 34. Um último exemplo aqui. Qual o resto da divisão de 15 fatorial por 17? O que a gente vai olhar aqui? Ó? A gente vai pegar P, nosso primo aqui é 17, tá? Aí 17 menos 1, né? 17 menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo 17. Isso aqui é o teorema de Wilson, lembra? Se tem lá P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, né? Quando P é primo. No caso aqui 17 é primo. Aí aqui então ficaria 16 fatorial é congruente a menos 1 módulo 17. Só que 16 fatorial a gente consegue quebrar assim, né? 16 vezes 15 fatorial. Isso é congruente a menos 1 módulo 17. Só que a gente sabe que 16 é congruente a menos 1 módulo 17. Tá? Por quê? Porque esse cara menos esse dá 17, né? 17 divide 17.
Então a gente tem o seguinte, a gente tem isso aqui, que 16 vezes 15 fatorial é congruente a menos 1 módulo 17, só que o menos 1 é congruente a 16 módulo 17, certo? E aí a gente usa a lei do cancelamento, porque a gente pode cortar 16 aqui, ó, com 16, tá? E simplesmente ficar, né? Sem se preocupar com a questão do módulo aqui, porque o MDC de 16 e 17 é 1, então fica o próprio 17. Ou seja, você corta aqui 16 com 16, aqui vai ficar 1, logo 15 fatorial é congruente a 1 módulo 17, tá? Ou seja, o resto da divisão desse número por 17 é quanto? É 1, tá? Bom, vamos ficando por aqui. Nos próximos vídeos a gente faz mais exercícios, ok? Valeu, gente. Até a próxima.